Olá, cá estamos nós mais uma vez para gravar esse vídeo que vai se chamar O que faltou dizer a Leandro Carnal. Porque eu procurei muito em João uma passagem sobre um argumento que era que Jesus disse-se Deus, disse-se Cristo, e João geralmente é quem tem as passagens teológicas mais claras, juntamente com as cartas de Paulo. Então, vamos dizer assim, as palavras de Jesus são comentadas por João. Na verdade, o objeto do Evangelho de João não é uma biografia de Jesus, mas um midrash, que era muito comum na época para os rabinos judeus. Comentário. Midrash quer dizer comentário. Então, João comenta as palavras de Jesus, fazendo longos discursos teológicos sobre ele. Paulo vai continuar essa obra de João. Então, dizer que Paulo fundou o cristianismo porque as cartas de Paulo são midrash aos ditos de Jesus Cristo, eu acho que é impróprio, porque Paulo, sendo fariseu, tendo aprendido com Gamaliel, o rabi que era presidente do Sinédrio, que foi aprendiz de Hilel, que começou, a sua escola estava na Babilônia, ele estava acostumado aos midrashim, ou seja, aqui os rabinos comentavam passagens das Escrituras. Então, isso para ele era muito natural, ele não tinha a pretensão de estruturar o cristianismo. O que ele pretendia era fazer aquilo com o cristianismo que os rabinos judeus, desde Hilel, que é o fundador da escola a qual São Paulo pertence, né? Depois nós temos Gamaliel. Na época eram dois adversários, Hilel e Shammai, e São Paulo, o Paulo de Tarso, é discípulo de Hilel. Como a linha de Hilel vem até Gamaliel e Paulo se diz discípulo de Gamaliel. Então, havia o hábito dos rabinos fazerem comentários sobre as passagens das Escrituras, sobre as palavras de Deus. Então, acostumado a isto, João, que é o discípulo representado pela águia, que tem o pensamento mais elevado, vai fazer no evangelho dele, que é o último cronologicamente, ou atribuído a ele, como vocês quiserem, os midrashim, quer dizer, os comentários sobre as palavras de Jesus, importando pouco para ele a biografia ou o Jesus histórico, como está dito no vídeo do professor Leandro Carnal, Cristianismo. Nós, portanto, não vemos nenhuma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, porque os livros sagrados, os evangelhos, não permitem isto. É como água. O que é água? Se eu for um químico e pegar uma gota d'água e botar num recipiente para analisá-la quimicamente, eu vou perceber que a água é a mistura de dois elementos naturais, né? Que é o hidrogênio e o oxigênio. E se eu separar o hidrogênio do oxigênio, a comparação é muito apropriada, a metáfora é perfeita, então eu não tenho mais água. Ou eu tenho água, que é o elemento hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio associada a uma molécula de oxigênio, os dois se juntam e formam água. Então, a água não existe se eu separar o oxigênio do hidrogênio. E Jesus Cristo não existe se eu separar Jesus do Cristo ou o Cristo de Jesus. Portanto, isso é um argumento que revela uma imensa ignorância a respeito da natureza do Cristo, né?
da pessoa do Cristo, do mistério do Cristo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu tinha feito estas anotações sobre o vídeo #cristianismo do professor Leandro Carnal, com toda a admiração que ele me merece, mas tenho que fazer esse esclarecimento, pois a minha consciência me obriga. Então vou mostrar a vocês o que eu na época não encontrei, que é o Evangelho de João. No Evangelho de João nós temos duas passagens lindas, várias passagens, mas aqui especificamente é a samaritana, o encontro de Jesus com a samaritana, né, no poço de Jacó. Vamos ler para vocês. É João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali se achava o poço de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta. Uma mulher samaritana chega para buscar água. Jesus lhe diz: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Diz-lhe então a samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana, pois os judeus não se dão com os samaritanos?" Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber?" Olha, aqui agora ele vai se revelar. Quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é que me pedirias, e eu te daria água viva. Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirarás essa água viva? És, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui neste lugar, nem tenha que vir buscar água." E Jesus disse: "Vai, chama teu marido e volta aqui." "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus lhe disse: "Falaste a verdade, não tenho marido. Pois tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade." Ela tinha vivido com 6 homens, estava com um, então ela convivia com um homem, mas nenhum queria casar com ela. E ele disse isto para ela. Disse a mulher: "Senhor, vejo que és um profeta." Então a primeira ideia dela é que ele era um profeta. "Quem sou eu?" ele disse. "Se soubesses quem é que te fala, és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é que devemos adorar." Jesus lhe disse: "Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais a quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." Estamos chegando. Foi preciso esse longo discurso para vocês verem que a mulher está interessada na verdade. Deus ouve os que adoram no templo do Monte Garizim. Os judeus dizem que não, que só ouve quem reza no templo de Jerusalém. E ele disse: "Se soubesses quem é que te fala, tu me pedirias."
Então há um interesse em saber a verdade sobre Deus, por parte da mulher, e em Jesus o desejo de se revelar. Deus quer se dar a conhecer. A mulher disse: sei que o Messias, que também é chamado Cristo, está para vir. Os cálculos da profecia de Daniel de 70 semanas de anos já tinham se cumprido. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Quer mais explícito do que isso? Vou reler. A mulher lhe disse: sei que o Messias, que é chamado também Cristo, está para vir. Daniel tinha feito uma profecia que em 70 semanas, a partir de um determinado evento, o Messias nasceria. Foi preciso. Essa profecia, fazendo-se a contagem, são 70 semanas de anos, 490 anos, e ou pega o nascimento ou o batismo de Jesus. Quer dizer, ou ele vindo ao mundo, ou ele se apresentando ao mundo por João Batista. A mulher lhe disse: sei que o Messias, que também se chama Cristo, está para vir, através da profecia dos 490 anos de Daniel. Quando ele vier, nos anunciará tudo, pois é ele que fez a Escritura. Só ele sabe explicar a Escritura. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. O Messias. Quer mais claro? Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Então, aqui nós temos claramente a revelação de Jesus, que é Deus, Messias, aliás, que ele é o Messias. Jesus e a samaritana. Vou deixar marcado e vou pular agora para João 8. Isso vai me obrigar a fazer uma explicação que poucas pessoas sabem. Disse-vos Jesus: morrereis em vossos pecados, porque não creste que eu sou. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhe Jesus. Disse-lhes então eles: quem és tu? Jesus lhe disse: o que vos digo desde o começo. Eles não compreenderam que ele falava do Pai. Disse então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. É a segunda vez. Na mesma página, João 8, capítulos de 32 em diante, Jesus diz duas vezes eu sou, e esses dois eu sou são especiais porque a Bíblia de Jerusalém traz em maiúsculos, em capital letters, como diz o inglês. E ele vai dizer uma terceira. Falando de Abraão, na página seguinte, Jesus diz: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai. E vós me desonrais. Não procuro a minha glória, porque há quem procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Ou os profetas também que morreram? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se a mim mesmo glorifico, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizes é nosso Deus, mas vós não o conheceis. Mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver a minha face. Ele viu, encheu-se de alegria. Disseram-lhe então, Abraão viveu no ano 2000, os judeus: não tens ainda 50 anos, e dizes a Abraão:
que viste Abraão? Abraão viu minha face. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou, em letras maiúsculas. Vamos explicar a vocês o que é este eu sou, que a Bíblia de Jerusalém coloca em capital letters, em letras maiúsculas. Teremos que ir até o Antigo Testamento, a revelação de Deus a Moisés. Moisés, no Êxodo, capítulo 3, versículo 13, diz: Moisés disse a Deus: Eis que eu me apresentarei aos filhos de Israel no Egito, e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem como se chama, Moisés tinha sido educado no palácio do Egito, conhecia os deuses egípcios, mas não conhecia o Deus dos patriarcas, o Deus dos judeus. Que lhes responderei? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. Eu vou pronunciar a palavra como foi dita por Deus a Moisés. Eie, Asher, Eie. Eie é eu sou, é o verbo ser, que aparece também em Yahvé, porque Ravá é ela é, ou ele é. No nome de Yahvé aparece Yahavá. Então, em todos os dois nomes de Deus usados no Antigo Testamento, aparece o verbo ser. Mas, enquanto que Yahavá significa ele que é, os alemães preferem dizer ele que faz ser, porque é o verbo ser no sentido causativo, rifal, agente, e eu considero Javé o sendo, porque ele está em perpétuo devir, enquanto que Eie, Asher, Eie é eu sou o ser. Então, Eie é o ser absoluto e imutável. Yahvé é o ser sendo no seu devir. Portanto, os judeus dizem que Yahvé se aplica a Deus, ao mesmo Deus dos judeus, quando ele está na sua qualidade imanente, próximo aos homens, e Eie é Deus na sua qualidade transcendente. Mas fica claro que Yahvé é o sendo, um Deus em processo, em devir, ele que faz ser. Eu sou o sendo, Yahvé. Enquanto que ele diz primeiro a Moisés, Eie, Asher, Eie. Eu sou o ser absoluto, o único, eterno, incriado, imutável. Muito bem. Mas Deus proibiu Moisés de dizer essa palavra. Permitiu dizer Yahvé, mas não permitiu dizer Eie. Disse assim, na continuação: Assim falarás aos filhos de Israel: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para a eternidade, e essa é a minha denominação para todos os séculos. Vós reunireis os anciãos de Israel e dir-lhe-eis: Yahvé, Deus de vossos pais, me apareceu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Bem, a questão entre Javé e Eie é o que está aqui, mas nós não vamos discutir isso, que é uma discussão longa, que nos traz um conhecimento muito mais profundo de Deus. O fato é que o anjo da sarça ardente, embaixador de Deus, se apresenta com dois nomes. Eie, que ele não permite a Moisés dizer. Como é o teu nome, diz Moisés? Ele diz, Eie, Asher, Eie. Eie, eu sou. É o verbo ser na primeira pessoa do singular. Para nós e em todas as línguas,
Os verbos ser, estar, aparecer, permanecer, ficar e continuar são verbos de base nominal. Não significam nada, portanto, são chamados meramente copulativos. Ou seja, o que ele diz é o que está na palavra seguinte, chamada predicativo do sujeito. Eu sou o ser. Então, tanto faz dizer eu sou, como faz dizer o ser. A qualidade do sujeito, o ser absoluto, é exatamente o que está no sujeito. Eu sou. Então, mas os judeus têm aqui uma peculiaridade. Eles têm o verbo ser na primeira pessoa do singular e tem na terceira pessoa do plural, do singular. Na terceira pessoa do singular é Yavá, ele que é, ou ele que faz ser. Isto o anjo autoriza Moisés a dizer. Mas Eié, o anjo proíbe. E o que é que Moisés vai fazer? Eu estou lendo Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Não, desculpa. Versículo 13. Êxodo 6, versículo 13, logo no início. Então, Deus apresenta-se a Moisés com dois nomes, um que só ele pode dizer, que é o verbo ser, na primeira pessoa do singular, Eié, e outro que é Yavá, ele que é, ou ele que faz ser, ou ele é o sendo, que esse Moisés pode dizer. Moisés proíbe dizer Eié sob pena de apedrejamento, blasfêmia, porque só quem pode dizer eu sou o eterno é Deus. Então ninguém poderá dizer Eié, ninguém. Porque dizer Eié significa eu sou o Senhor Deus, eu sou aquele que é, o ser incriado, imutável, absoluto. Criador incriado, imutável. Pois bem, este é o modo como Jesus diz que é Deus, aqui na passagem que eu li, 3 vezes, discutindo com os fariseus. Não é interessante? Olha só. A Bíblia de Jerusalém coloca em maiúsculos. E eu não sei se vocês perceberão, porque está aqui, eu sou, capital letras, maiúsculo. Quando a Bíblia coloca assim, é porque Jesus disse Eié. Então, vamos repetir. Tenho-vos dito desde o começo, e tenho muito a falar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo o que ele me deu e dele ouvi. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, crucificado, então sabereis que eu sou, Eié, que nada faço por mim mesmo, mas falo o que o Pai mandou que eu falasse. Então, aqui ele disse a palavra proibida, Eié. Então, vai dizer depois a Caifás, quando ele responder a Caifás. E numa discussão sobre Abraão, Jesus e Abraão, então nós temos aqui, de novo, disseram-lhe os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Porque ele diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Jesus lhes disse, em verdade vos digo,
antes que Abraão nascesse, ei é. Então apanharam pedras para atirar nele, porque a pena para a blasfêmia era o apedrejamento. Então os judeus entenderam perfeitamente. Ninguém poderia dizer ei é sem ser apedrejado, porque só Deus é. Nós estamos sendo. Então aqui nós temos em João 2 vezes ele dizendo a palavra proibida, né? Então, e por 2 vezes os judeus querem apedrejá-lo, porque a pena que Moisés estipulou para quem dissesse eu sou, segundo o anjo da sarça tinha pronunciado, Eié, Asher, Eié, seria punido com o apedrejamento. E ele disse, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, João 8, 27, sabereis que eu sou, Eié. Sabereis que Eié. E mais adiante ele vai falar, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas vós quereis matar-me, isso Abraão não fez. Eu não tenho demônio, mas procuro a glória do meu Pai. Agora sabemos que tem demônio, pois Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão? Quem és tu, que morreu, ou os profetas que também morreram? Quem pretendes ser? Eis a pergunta. Quem pretende ser? Jesus respondeu, Abraão, vosso pai, exultou por ver minha face. Ele me viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Tinha 33. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, ei é. Então apanharam pedras para o apedrejar. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Pois bem, ele vai dizer o mesmo a Caifás. Quando ele é inquirido por Caifás em Lucas, ele vai dizer o mesmo. Então, nós vamos voltar a Lucas para ver por que é que Caifás disse que ele blasfemou. Quando Caifás o interrogou, perguntou se ele era o Messias. E ele disse, não sou o Messias, eu sou Deus. É exatamente assim, sabiam? É exatamente assim. Foi assim que o Caifás entendeu e todo o Sinédrio entendeu. Por isso Caifás rasgou as vestes e disse, blasfemou. Vamos reler a vocês. Jesus diante do Sinédrio. Quando se fez dia, é Lucas 22, 66. Reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, sumos sacerdotes, escribas, e levaram Jesus para o Sinédrio. Isso nem todo mundo sabe, viu? Então muitos amigos maçons, espíritas, livres pensadores, filósofos, Jesus nunca se disse Deus. Ora, para quem sabe ler, um pingo é letra. Ele disse várias vezes. E os judeus entenderam. Se és o Messias, dize-nos. Ele respondeu, se eu vos disser, não crereis. Se eu vos interrogar, não me respondereis. Mas desde agora o Filho do Homem está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todos então disseram, és portanto Filho de Deus, estar à direita do Pai. Quem sentava à mão direita do Pai era o filho mais velho da família.
Portanto, quando ele disse que estava à direita do Pai Todo-Poderoso, entenderam perfeitamente que ele era o Filho único, o único Filho de Deus. Ele lhes declarou: vós dizeis que eu sou. Replicaram: que necessidade temos ainda de testemunho? Ouvimos-lo de sua própria boca. E vamos lá, finalmente, em Marcos. Lembram que em Marcos também tem o inquérito diante do Sinédrio. É Marcos 14, 53. Meus óculos já precisam de outro. 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os servidores, aquecia-se ao fogo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Levantando-se então o sumo sacerdote no meio deles, 60, interrogou a Jesus, dizendo: nada responde? Eis que esses testemunham contra ti. Ele, porém, ficou calado, nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou novamente: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: ei é. Sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Mas havia uma outra maneira, porque quando Jesus falou com a samaritana, ele não disse ei é. Ei é quer dizer eu sou Deus. Então o Cafaz perguntou ele: tu és o Messias? Ele disse: não, eu sou Deus. Ei é. Mas diante de Pilatos ele não repete isso. Quando Pilatos diz: vós sois rei, ele diz ani, que era eu sou, como nós dizemos simplesmente. Quando a samaritana pergunta a ele: és o Messias? Ele diz ani. Então ani é eu sou na linguagem vulgar, que pode ser dito por todo mundo, que é apenas eu, mas todo mundo deduz que é eu sou. Pilatos diz: tu és rei? Ele diz: tu dissestes ani. Mas quando Caifás pergunta: tu és o Messias? Ele diz: ei é. Olha a diferença. Ele está remetendo Caifás, ele está remetendo os judeus, os fariseus, a quem ele disse: antes que Abraão viesse a nascer, ei é. Quem pretende ser? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, ei é. Então apanharam pedras para o apedrejar. Jesus, porém, ocultando-se, saiu do templo. Fica vocês sabendo, então, que Jesus se afirmou Deus, porque ei é, asher ei é. Era uma palavra, uma frase que só Deus podia dizer. Só o Deus único podia dizer. E Jesus Cristo se iguala a Deus. Vamos ver aqui a frase em que ele se iguala a Deus. Voltamos para João. Ele fala sobre a vida eterna.
como eu disse, vou para o Pai, o que pedis em meu nome, eu vou-lo darei. Não vos deixarei órfãos. Crede em mim, crede também em Deus. Paráclito, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo. Deixo-vos a paz, não se turbe vossos corações, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça. Já não vos falarei muito, pois o príncipe deste mundo vem, mas faço como ele me ordenou. Eu sou a verdadeira videira, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Desculpem, mas eu quero encontrar. Eu quero encontrar porque ele se equaliza a Deus. Aqui está. João, capítulo 17, versículo de 1 em diante. A oração de Jesus. Está aqui, a oração de Jesus, 17. E veja como Cristo é inseparável de Jesus. Ele vai dizer isso aqui claramente. Já disse outras vezes. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. E que pelo poder que ele deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que ele deste. Pois isto é a vida eterna. Ouçam bem, abram os ouvidos. Que todos te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Que todos, a vida eterna não é só conhecer Deus, mas conhecer a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Sem esse conhecimento, não temos nada. O mistério do Cristo, que Paulo disse, mistério escondido durante séculos, sei de memória, manifestado agora aos santos da luz. O Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, cada um de nós já nasce, já é concebido com o Cristo em embrião. Olha, mistério escondido durante séculos. E por que Paulo percebeu isto? Porque Paulo tinha o Espírito Santo. E como ele diz, só quem tem o Espírito de Deus prescruta os mistérios de Deus. Porque Deus é insondável e somente o seu Espírito consegue penetrar nele. Portanto, quem ama a Deus faz a vontade de Deus. E então Paulo diz, mistério escondido durante séculos e manifesto agora aos santos na luz, a nós, os eleitos, o Cristo em vós, esperança da glória. Então nós somos pequenos Cristos. Quando a nossa mãe e o nosso pai transam e nós somos concebidos, o óvulo e o espermatozoide se tornam ovo, naquele mesmo instante, o Espírito Santo concebe o Cristo em nós, em embrião. Resta-nos desenvolvê-lo até chegarmos, como diz Paulo, à plenitude da idade adulta do Cristo. Ou seja, o vídeo não fala a verdade. O ponto duro do cristianismo não são as bem-aventuranças, meu querido amigo. O ponto duro do cristianismo é a nossa transformação em Cristo. Pois quando nós somos concebidos na carne, o óvulo e o espermatozoide se transformando em um ovo, naquele mesmo instante o Espírito Santo concebe em nós, embrionariamente, o Cristo, o Filho de Deus. Resta-nos agora
a vida inteira que Deus nos dá o tempo, mas não diz o que fazer com ele, e nós perdemos tempo, e eu perdi muito tempo, porque todo o tempo deve ser aplicado o mais possível em desenvolver esse embrião até que ele se torne a plenitude do Cristo na idade adulta. Esse é o ponto duro do cristianismo, meus amigos, meu querido amigo Leandro Carnal. A cristificação do homem. Deus quer se tornar humano e não se tornou humano apenas em Jesus Cristo, que é indissociável como a água, o oxigênio e o hidrogênio. Se eu separar o oxigênio e o hidrogênio, não tenho mais água. Se eu separar Jesus do Cristo, não tenho mais a pessoa. Jesus Cristo é Adonai para a glória do Pai. Por isso ele disse, Ei é. Eu sou. Eu sou. Eu tenho a natureza divina e tenho a natureza humana. Então é hidrogênio e oxigênio. Jesus, o homem, é o Cristo, o ser divino. É Deus. Semelhante ao Pai. Porque nisto consiste a vida eterna. Que todos te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Se conhecer só um, não terá a vida eterna. Porque só quem conhece o Filho é o Pai. E só quem conhece o Pai é o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É necessário que ele o revele. E ele está em você, está em mim, embrionariamente, como uma pequenina chama, esperando que nós desenvolvamos o Christoanthropon. Que maravilha, palavra grega, parece difícil, mas não é. O Cristo em vós, esperança da glória. É isso que Paulo diz, mistério escondido desde os séculos, manifestado agora aos santos, a nós os eleitos. Cristo em vós, esperança da glória, porque não basta que o Cristo esteja em vós embrionariamente. É necessário que ele reine, é necessário que nós o cultivemos, como diz a verdadeira videira, vós sois os ramos, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, sem mim nada podeis. Então é necessário que eu transforme esse embrião do Cristo, não é de Jesus, do Cristo, em Marlanfe, e será Marlanfe e Cristo. Então, um não existirá sem o outro. Se eu me tornar o Cristo, eu não sou só Marlanfe, nem sou só o Cristo, sou Marlanfe e Cristo. Assim como Jesus não é somente Jesus, e o Cristo não é só o Cristo. Está claramente na Bíblia. A vida eterna é que todos conheçam a Ti, ó Pai, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Jesus Cristo. Não dá para separar oxigênio e hidrogênio e você ter água. Não é possível separar Jesus do Cristo e você ter a pessoa de quem nós estamos falando. Esse é o ponto duro do cristianismo. A nossa transformação em Cristo. E Paulo continua. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esse mistério. Porque se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o ponto duro, não são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a anulação da lei do Sinai. O código do Sinai de Javé é anulado pelas bem-aventuranças porque Jesus promete o céu àquele que as fizer. Ora, quem é que pode prometer o céu ao homem? Somente Deus. E ele garante, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele promete. E quem pode prometer o céu senão Deus? Nas bem-aventuranças ele se revela um Deus maior do que Javé, que está anulando o código do Sinai, que é o pedagogo. Não parem de cumprir não, viu? O judeu se salvará pelo código do Sinai, mas a salvação não é plena, não é garantida. Jesus garantiu pelas bem-aventuranças, prometeu, como Deus, aquele que cumprir esses feitos,
entrará no reino de Deus, porque eu sou Deus e assim o quero. Então, ele diz isso várias vezes. E todas as vezes que ele diz, pegam em pedras para apedrejá-lo. Mas quando ele diz à mulher, a mulher diz assim, vemos que o Cristo que o Cristo está para vir. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram no Monte Garizim, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus lhe disse, vem a hora que nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito. A mulher lhe disse, sei que o Messias, que é também chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, vos anunciará tudo e decifrará as Escrituras. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Ani. Ele não disse Eia, ele disse Ani. Sou eu. Agora, várias vezes ele disse Eia. E ele disse que o ponto duro do cristianismo é exatamente este. Eu em ti, e eles em mim, e nós neles. Então, será a perfeita unidade dos homens com o Cristo e o Cristo em Deus. Nossa vida está escondida com o Cristo em Deus. Por quê? Porque nós temos o Cristo em nós, e esta é a esperança da glória. Este é o ponto duro que os ateus não querem crer. Não querem crer porque, se crerem, serão obrigados a cumprirem ou terem certeza de que irão para as trevas. O reino de Deus está em vós. O Cristo em nós, esperança da glória. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque o simples de coração, deles é o reino de Deus. Isso é apenas a anulação, como diz o padre Frederico Dattler, na carta aos Hebreus, do Código do Sinai, que Moisés deu aos judeus e que Jesus Cristo diz que tem que ser cumprido antes que cumpram o que ele em nós é capaz de fazer. O ponto duro é esse. O Cristo em vós, esperança da glória. Só ele é capaz de fazer. Portanto, Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Logo, estou pregado na cruz com Cristo. Eu nele e ele em mim. Este é o ponto duro. O Christoanthropos. Eu, Marlanfe Tavares de Oliveira, terei que me tornar o Christoanthropos. Porque eu tenho a semente, eu tenho o embrião, basta que eu o desenvolva e que eu o torne adulto, ou seja, que eu o cultive, mas primeiro é necessário conhecer esse mistério. Não é somente pelas bem-aventuranças, nós não poderemos praticá-la se nós não tivermos desenvolvido o Cristo em nós. Teremos que desenvolvê-lo. Então, a cristificação, Deus se fez homem em Jesus Cristo, que não pode ser separado, porque não há Jesus separado do Cristo e não há o Cristo separado de Jesus. São uma só pessoa, Jesus Cristo, porque nisso consiste a vida eterna. Que todos conheçam a Ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Olha, ele não diz a Jesus e nem diz o Cristo. Ele diz a Jesus Cristo que enviaste. Então, a especulação dos acadêmicos é tolice, é farelo, é poeira, é pó. Naquele dia em que ele vier, nossos corações terão que tê-lo
a morada dele é o nosso coração. Se alguém me ama, o Pai virá a ele e nós faremos nele nossa morada. Nós faremos nele nossa morada, porque onde está o Pai está o Filho, onde está o Pai e o Filho está o Espírito Santo. Então, nosso coração é a morada de Deus, é o templo do Deus vivo. Ignorais, porventura, meus irmãos, que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o Deus vivo? Viveis segundo o Espírito e não segundo a carne, porque a carne ama o mundo, mas o mundo é contra o Espírito e o Espírito é contra o mundo. Por isso, nesta vida, há luta entre o mundo e o Espírito. O homem que é espiritual não obedece ao mundo, e o homem que é mundano quer a glória do mundo, a fama, o dinheiro, as glórias mundanas. E aquele que ama Jesus não se interessa por essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, que é Ele, Jesus é o reino de Deus, e o restante vos será dado por acréscimo. Portanto, o ponto duro é esse. Mistério, vou repetir, mistério escondido em Deus durante séculos, revelado agora aos santos, aos eleitos, a nós que acreditamos no Filho de Deus. O Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, o embrião do Cristo em mim, homem, em Jesus, e ele está em plenitude, por isso ele é o Cristo, mas Paulo também foi um Cristo, Pedro também foi um Cristo, e cada Marte foi um Cristo, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, e vai por aí afora. Portanto, Deus quer se tornar Cristo em nós. Isso se chama o antropon, o Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o ponto duro. Se não nos transformarmos em Cristo, não seremos chamados filhos de Deus. E se não formos filhos de Deus, Deus nos recusará. Esse é o ponto duro, viu? Esse é o ponto duro. Muita coisa ainda tem aqui, mas eu acho que basta. Acho que Deus fez um milagre que aos nossos olhos não é tão claro. 2.300 seitas cristãs aceitam os evangelhos canônicos como sendo os únicos verdadeiros. Isso é um milagre, porque os cristãos, como disse o professor Leandro Carnal, discordam em tudo. Há várias facções e cada uma delas discorda uma das outras, mas numa coisa todas estão de acordo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Isso é um milagre. Isto une os cristãos, os mesmos livros, porque a noção de Jesus Cristo é diferente para eles. Então os livros, na verdade, não são livros meramente. São a palavra de Deus que nenhuma igreja cristã rejeita, os 4 evangelhos. O evangelho quadriforme, como eu aprendi no curso de teologia no Mosteiro de São Bento. Não chame o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, João, diga o evangelho quadriforme, porque só há uma palavra de Deus. A palavra é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele se multiplica em 4 visões para que nós o conheçamos sob 4 faces: o leão, a águia, o touro e o anjo. Os 4 animais que estão na mitra do Papa João Paulo II, na missa que ele celebrou aqui no aterro do São Bento, e estão no céu diante do trono de Deus, né? As 4 criaturas viventes. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu suplico que o mestre Leandro Carnal entenda que o Espírito não me permite, como Jeremias, eu digo: tu me seduziste, Senhor Javé, e eu me deixei seduzir. Já não digo mais o que quero,
Sou motivo de irrisão nas praças, e cada vez que abro a boca anuncio misérias, e todos zombam de mim, e eu me tornei indesejado no meio dos homens. Mas eu disse: não falarei mais sobre Deus, não direi as coisas que ele me põe na boca. E neste momento, um fogo acendeu-se no meu estômago, e um poder maior do que o meu quase me tirou a vida, e eu desmaiei. Não posso calar, porque a palavra de Deus é viva e não pode ser silenciada. Isto eu fiz porque o Espírito me compele. Eu espero que sirva a todos aqueles que querem conhecer o verdadeiro Deus e Jesus Cristo ser enviado, e assim ter em si a vida eterna. Assim como o Pai tem a vida em si, deu ao Filho ter a vida. Eu a dou a quem eu quero e a tomo de volta. Este é o poder que o Pai me deu. Que maravilha! E aquele que crer em mim e guardar a minha palavra, ainda que esteja morto, ou seja, em pecado, não morrerá para sempre. E aquele que crê em mim e vive, está em estado de graça, jamais verá a morte. Então, mudaremos de andar. Estou com 73 anos, não sei quantos dias mais ele me dará. Eu passarei para o andar de cima e vou estar com Cristo. O melhor para mim, como São Paulo disse, é estar com Cristo. Mas enquanto ele permite, eu fico aqui falando dele e falo com muito amor. E falo com muito amor a vocês, porque esses erros podem afastar vocês da verdade, mas só praticando a verdade. Não basta ser erudito, não basta ser um grande filósofo, não basta ser um intelectual, não basta filosofar. Para entrar no reino de Deus é necessário se tornar um Cristo, se cristificar. Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. É o Cristo antropo. Vejam o vídeo, deem seu like. Esse vídeo se chamará Aquilo que Faltou Dizer a Leandro Carnal. Inscrevam-se no canal e até a próxima.